O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Olá, estamos de volta para mais um episódio de Bibliocosmo, onde eu trago dicas de livros que estão saindo por aí ou que eu tenho lido recentemente e que valem a pena você dar uma conferida. E hoje nós vamos falar de Endurance, é a biografia do astronauta Scott Kelly. O Scott Kelly, provavelmente você está familiarizado porque ele esteve aí no noticiário nos últimos anos. Ele passou um ano na Estação Espacial Internacional, ele fez aquela missão junto com um colega russo, né? Foi um americano e um russo. Eles passaram um ano no espaço para aprender efeitos de longo prazo do ambiente espacial sobre a fisiologia humana, numa tentativa de nos preparar melhor para no futuro fazermos viagens até Marte, né? Que vão exigir vários meses de viagem e certamente qualquer missão a Marte, por mais rápida que seja, com as tecnologias atuais, levaria mais de um ano para ser concluída entre a ida e a volta. Então ele passou por esse grande experimento. Ele é um astronauta já bastante consagrado, foi o quarto voo dele ao espaço. Ele já havia feito 2 voos no ônibus espacial americano. Agora, já tinha sido um dos tripulantes da Estação Espacial Internacional num período de 4 meses. E agora ele fez esse outro voo, esse último voo com praticamente um ano de duração, né? Ficou pouco menos de 12 meses, 11 meses e uns quebrados na Estação Espacial. E aqui nesse livro ele conta exatamente essa história, né? Como foi essa experiência de estar a bordo da Estação Espacial. E é um livro muito interessante porque ele realmente te coloca lá, né? A forma como ele narra os episódios, o dia a dia da estação, os problemas técnicos, lidar com o controle da missão, realizar experimentos, lidar com riscos, né? Inclusive ele conta uma história muito interessante de uma ameaça de colisão com detrito espacial, em que eles têm que correr e se esconder ali na Soyuz, que é a espaçonave russa, por caso deles terem que evacuar a estação rapidamente. Então é um livro muito interessante para você conhecer o dia a dia do que é ser um astronauta e os desafios de ser um astronauta, né? Nessa missão de um ano, por exemplo, ele fez a primeira caminhada espacial. Ele jamais tinha feito uma caminhada espacial antes e ele conta isso, conta como é olhar a Terra de dentro do traje espacial, né? Mas cercado pela escuridão do universo e vendo a Terra lá. E é um relato muito pungente mesmo, é muito interessante acompanhar. Ele tem um estilo bastante curioso, assim, é um misto de bem-humorado, mas ao mesmo tempo técnico, sério, e é um livro que vale a pena dar uma olhada. Ele é estruturado da seguinte maneira: ele conta em capítulos mais ou menos alternados, né? Às vezes tem 2 capítulos seguidos na mesma sequência temporal, mas em geral são capítulos alternados em que ele conta um pouco da vida pregressa dele, né? E como ele chegou, enfim, infância, o que fez ele se motivar a ser astronauta. Aí ele conta a relação que ele tinha. Ele era um mau aluno, não se interessava por estudar, tinha uma dificuldade enorme de prestar atenção às aulas, fazer lição de casa, mas aí ele encontrou um livro chamado, aqui no Brasil, Os Eleitos, né, The Right Stuff, do Tom Wolfe, que conta a história dos primeiros astronautas americanos, né, que vieram da tradição de pilotos, seja da Marinha, do Exército, pilotos de aviação de caça. E ele fica extremamente interessado por essa profissão. Ele muda o jeito dele de pensar, muda a atitude dele e decide que quer ser piloto de avião e astronauta. E ele realmente segue essa trajetória, conta a infância, conta esse encontro com o livro do Tom Wolfe, conta as primeiras missões dele na NASA, a primeira experiência dele na Marinha, depois a experiência dele na NASA, e isso alternando com capítulos em que ele conta a missão de um ano a bordo da Estação Espacial. Então é uma narrativa bastante interessante, bastante robusta, e uma das curiosidades que torna o Scott Kelly um personagem tão interessante como astronauta é o fato de que ele tem um irmão gêmeo, o Mark Kelly, que também é astronauta. Então os dois se tornaram pilotos e depois astronautas da NASA, e
e tiveram uma carreira ali concorrente, concorrente assim, ao mesmo tempo, é isso que eu quero dizer. Uma das coisas, aliás, que impressiona nesse livro é que ele não... Parece que o Mark e o Scott, além da infância e tal, eles nunca tiveram uma rivalidade muito séria, sempre foi uma relação realmente muito fraternal, muito bonita, isso fica muito claro no texto do Scott Kelly. Então é um livro bastante humano e ao mesmo tempo para os fissurados em astronáutica, em conhecer mais como é a vida de um astronauta, é realmente leitura indispensável. Mais tarde naquela noite, Terry me pergunta como é um pouso na Soyuz. É claro que ele foi treinado para isso, e tanto Anton quanto a equipe de treinamento na Cidade das Estrelas lhe disseram o que esperar. Ainda assim, ele está curioso para ouvir como foi minha experiência. Penso em como prepará-lo para o que esperar sem assustá-lo demais. Chamamos Samantha para que ela possa ouvir também, e descrevo como foi minha experiência da última vez. Quando adentramos a atmosfera, a cápsula é engolida por um plasma laranja claro, o que é um pouco desagradável. É como ter o rosto a algumas polegadas de uma janela, enquanto do outro lado alguém tenta atingi-lo com um maçarico. Em seguida, quando o paraquedas abriu, a cápsula rodou, agitando-se e virando violentamente para todas as direções. Se você conseguir assumir a atitude mental correta, se conseguir encarar a experiência como uma aventura, pode ser muito divertido. Por outro lado, depois do primeiro pouso com a Soyuz, alguns astronautas e cosmonautas disseram que começaram a ser jogados de um lado para outro com tanta violência que tiveram certeza de que algo dera errado e eles iriam morrer. Pode haver uma linha sutil entre o pavor e a diversão, e quero proporcionar a Terry e Samantha a atitude mental certa. Terry já vivenciou o retorno à Terra no ônibus espacial, e lhe digo que a reentrada em uma Soyuz ocorre em um ângulo muito mais íngreme. A reentrada no ônibus espacial é como percorrer a Park Avenue em um Rolls Royce, eu conto. Voar na Soyuz é mais como dirigir um carro econômico do período soviético por uma rua sem asfalto que termina em um abismo. Os dois acham a analogia engraçada, mas também parecem um pouco preocupados. Assim que você percebe que não vai morrer, é a maior diversão que vai ter na vida, digo. Vou ser muito sincero, a viagem é tão divertida que eu me candidataria a outra missão de longa duração só para fazê-la outra vez. Terry e Samantha parecem céticos, mas é verdade.